Em 1988, a CIA registrou um dos relatórios mais inusitados de toda a sua história. Um agente isolado em uma sala, de olhos fechados, afirmou ter encontrado o objeto mais sagrado de toda a Bíblia, sem tecnologia, sem mapas, sem sair nem mesmo do lugar. Ele descreveu uma relíquia revestida de ouro e prata, adornada também com figuras angelicais aladas. Um objeto escondido em um lugar remoto, subterrâneo e guardado por forças invisíveis. Mas o mais estranho não foi simplesmente o que ele viu naquele momento, foi onde ele viu. Porque o que ele descreveu é exatamente o que uma tradição antiga afirma. E essa tradição diz que a arca é guardada há séculos, protegida com silêncio absoluto no coração da Etiópia. Por anos essa história ficou escondida nos arquivos confidenciais do governo americano, mas agora simplesmente eles resolvem desclassificar esse documento. E se tudo isso realmente for verdade, e se a Arca da Aliança nunca foi perdida, mas na verdade foi guardada por um povo lá na Etiópia? E também porque a CIA estaria interessada em um artefato religioso perdido há milênios. E o que acontece quando a ciência começa a confirmar o que antes era tratado simplesmente como um mito? Será que realmente a Arca da Aliança foi finalmente encontrada? Qual é a verdade por trás disso tudo? Fica nesse vídeo para você descobrir. Era o auge da Guerra Fria. De um lado tínhamos os Estados Unidos, do outro a União Soviética. E no meio uma corrida silenciosa, sombria, onde tudo podia ser espionagem e até mesmo o invisível era usado. Enquanto os satélites mapeavam o céu e as escutas vasculhavam cada frequência de rádio naquela época, um projeto secreto estava sendo desenvolvido em salas fechadas, longe dos holofotes da imprensa e também, logicamente, da ciência. O nome era Sunstreak. E qual era o objetivo? Era treinar soldados civis para enxergarem o que nenhum radar naquela época conseguia detectar, para descrever com precisão objetos, locais e eventos que estivessem a milhares e milhares de quilômetros de distância, usando apenas a mente. Eles chamavam isso de visão remota, mas o que realmente estavam tentando fazer era algo muito mais ousado. Essas pessoas, conhecidas como observadores remotos, passavam horas em transes guiados por coordenadas ou simplesmente descrições que davam para eles. O alvo podia ser qualquer coisa, um submarino soviético ou até mesmo um artefato bíblico que estava perdido há milênios. E foi justamente isso que aconteceu em 1988. Um dos agentes, identificado apenas como o número 032, foi convocado para uma missão incomum naquela época. Diferente de tudo aquilo que ele havia feito antes dentro desse projeto, ele deveria localizar agora algo descrito apenas como um objeto sagrado mencionado em escrituras antigas. Não lhe deram mapas, não deram contexto, apenas um código e ele que se virasse com isso. E o que ele viu até hoje desafia qualquer explicação racional que se possa tentar fazer. Se você está gostando desse vídeo, se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo, então deixa teu like aí, se inscreve aqui também. Não é simplesmente pra gente ficar com um vídeo cheio de like e um canal muito grande, é porque assim você vai estar apoiando o nosso canal. O YouTube vai entender que esse conteúdo é legal e vai lançar para mais pessoas, então eu conto contigo. Se esse vídeo tem sido relevante, você gostou, clica então para ajudar a gente. O agente número 032 e a visão impossível. Durante uma das sessões do programa de visão remota da CIA, esse agente 032 recebeu uma folha com coordenadas imprecisas. Nenhuma informação adicional para ele foi fornecida naquele momento, mas ele se concentrou e minutos depois começou a descrever, então, um objeto. Segundo o relato, tratava-se de um recipiente retangular feito de madeira antiga e revestido com metal, ouro e possivelmente também prata. O agente descreveu o objeto como algo sagrado. Ele também mencionou naquele momento duas figuras sobre a tampa desse objeto retangular que ele disse, que tinha aparência angelical, 6 asas cada uma, e também estavam voltadas uma para a outra de frente, com as pontas das asas se tocando. Essa descrição coincidiu exatamente com aquilo que temos no livro de Êxodo, onde fala exatamente que tinham querubins sobre a Arca da Aliança. O agente naquela época afirmou ainda que o objeto estava enterrado em um ambiente escuro de pedra e úmido. Disse que havia algo protegendo o objeto, como se fosse proibido tocar, selado por dentro e por fora também. Mas o que mais chamou a atenção naquele momento foi a localização que ele citou nesse documento, uma região elevada da Etiópia. Ele afirmou que tem um povo que protege o local sem armas, mas só com uma fé muito forte que criava como se fosse uma barreira. Esse relato foi mantido em silêncio e em sigilo por anos. Quando foi desclassificado, chamou a atenção, obviamente, de estudiosos e líderes religiosos. A descrição feita por esse agente coincidia exatamente com uma tradição milenar etíope sobre a Arca da Aliança. Axum,
o segredo guardado por milênios. No norte da Etiópia existe uma cidade antiga marcada por obeliscos de pedra e lendas que resistem ao tempo. O nome dela é Aksum. Ali no coração da cidade há uma igreja de aparência modesta, construída sobre ruínas ainda mais antigas, a igreja de Santa Maria de Sião. Mas o que está ali não é visível a ninguém. Nem aos fiéis, nem ao governo e sequer também à imprensa. Porque segundo a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, a Arca da Aliança está guardada ali há quase 3.000 anos. A Arca da Aliança teria sido levada para essa cidade, para a Etiópia, por Menelik I, que seria filho do rei Salomão, com a rainha de Sabá, etíope também. Desde então, nunca mais a Arca da Aliança teria saído então dessa região. A proteção é levada tão a sério que apenas uma única pessoa no mundo tem permissão para vê-la. O monge escolhido a dedo que vive recluso em um pequeno santuário ao lado dessa igreja. Nenhum outro ser humano na face da terra pode se aproximar, nem tocar, nem fotografar, nem questionar também pelo jeito. Apenas confiar que eles estão falando a verdade. Todos os anos, milhares de peregrinos viajam até lá nessa cidade. Alguns fazem um percurso, inclusive, a pé, que pode durar até mesmo dias. Outros vão apenas para ver de longe a capela e que possivelmente tem ali guardada a Arca da Aliança. Mas ninguém, absolutamente ninguém, jamais apresentou uma única prova de que de fato ela está guardada nessa igreja lá nessa cidade na Etiópia. E mesmo assim todos continuam acreditando naquela região e por algumas partes do mundo também. Agora pensa comigo, como é possível que um agente da CIA, sem ter acesso a essa tradição, sem contexto nenhum, sem descrição nenhuma, teria conseguido descrever algo tão preciso que tem nessa tradição etíope? Um objeto sagrado coberto de ouro e guardado por figuras angelicais. Escondido também em um lugar escuro, protegido por uma fé inabalável e ainda mais impressionante, lá na Etiópia. Coincidência ou será que tem algo a mais aí? Quando a fé e espionagem dizem a mesma coisa. Durante séculos, religiosos guardaram essa história como um tesouro silencioso. Para eles não havia dúvida, a Arca da Aliança estava ali de fato. Intocada, oculta, vigiada por homens e também protegida talvez por algo aí maior, angelical. Mas essa era obviamente a versão religiosa, a versão da fé. Até que do outro lado do mundo, agentes do governo mais poderoso da Terra, agindo sobre ordens secretas, começaram a buscar e chegaram também à mesma conclusão. E com técnicos também incomuns, projetando a mente e conseguindo aí, de feitos nada ortodoxos e chegar ao mesmo lugar dessa tradição lá na Etiópia. Um agente do programa remoto de visão da CIA descreve sem saber a Arca da Aliança e esse documento foi classificado durante anos e o que pode ser mais impressionante é que ele cita exatamente a Etiópia nesse documento, que é exatamente o país onde tem essa tradição aí de que a Arca está escondida. É uma coisa assim impressionante como se casou. Será que a descrição feita dentro de uma sala americana, sem contato nenhum com uma fonte externa, bate com uma tradição preservada de um povo isolado lá na Etiópia? E mais impressionante, por quase 3.000 anos. Dois caminhos totalmente opostos. Um baseado em fé, outro em espionagem. E ambos apontam para o mesmo lugar no mapa, a Etiópia. Isso não é apenas improvável, é estatisticamente quase impossível. Por que assim então investiria tanto dinheiro, tempo e recurso em procurar um artefato que oficialmente nem deveria existir? O que eles esperavam encontrar de fato? Será que eles ficaram satisfeitos com a revelação desse agente? E mais importante, por que esse documento só foi revelado então décadas depois e de uma forma silenciosa? E será que alguém já sabia a verdade? Durante séculos, estudiosos têm debatido, arqueólogos têm cavado, teólogos têm especulado também, e o mundo assumiu que a Arca da Aliança tinha simplesmente se perdido, Foi escondida, foi saqueada, foi simplesmente destruída em algum ponto aí da história da humanidade. Mas e se nada disso tiver acontecido, se realmente essa Arca da Aliança estiver lá na Etiópia, guardada por um povo e por uma igreja? E se esse documento realmente estiver certo, será que ele muda alguma coisa no contexto atual? Será que ele muda alguma coisa na humanidade? Será que realmente essa igreja vai ser levada a sério agora? Bom, isso a gente não pode saber. A única coisa que a gente pode ter certeza é que se você deixar um like nesse vídeo e também se inscrever, você vai receber os nossos vídeos quando a gente postar aqui. Então, se você quer apoiar o canal, se você gostou desse vídeo, não é simplesmente por vaidade, para o canal ficar grandão, ficar bonito, ficar cheio de like, é para apoiar o nosso trabalho. Quando você curte um vídeo, você está mandando para o YouTube a mensagem: olha, esse vídeo é legal, esse canal é relevante, então mande esse vídeo para outras pessoas. Então, se você quer apoiar, se você gostou desse assunto, clica aí no seu gostei, deixa teu like, não te custa nada. Também se inscreve nesse canal se você quer acompanhar mais vídeos de teorias como essa que a gente apresentou aqui, desse documento desclassificado da CIA. E se você gosta de teorias sobre artefatos da Bíblia e sobre histórias da Bíblia, eu vou deixar aqui do lado também uma teoria que fala que o Mar Vermelho não teria sido aberto por Moisés nem por um milagre, mas teria sido aberto
na verdade, por uma erupção vulcânica que aconteceu naquela época, naquele momento também que Moisés estava lá, né, passando pelo mar, juntamente com os hebreus. Então, se você quer assistir, clica aqui do lado e a gente se vê daqui a pouco.